Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós começamos um novo capítulo, esse é o capítulo 11, na Gênese espiritual. Nós estamos tratando agora do princípio espiritual, como nós já comentamos nos vídeos anteriores. O capítulo anterior, 10º, capítulo 10, Gênese orgânica. Então, nós tratamos assim, parcialmente, né? Porque não tem como tratar tudo a respeito da Gênese orgânica. Ainda mais que somos leigos em muitas matérias, então reconheço que me falta ainda muito conhecimento, muita coisa ainda para acrescentar e para ser acrescentada. Mas a gente vai fazendo o que pode, né? Aquela situação do beija-flor, né? Você sabe da história, pegou-se fogo na mata e todos os bichos vazaram. Só o beija-flor ia lá no lago, buscava uma gotinha e jogava sobre a água, sobre as labaredas de fogo. Macaco vem lá com aquela gracinha dele, que geralmente são os engraçadinhos que faz essas, né? Essas historinhas, e tirou sarro no beija-flor. O beija-flor pegou e falou pro beija-flor: você acha que você vai conseguir apagar as labaredas de fogo com esse biquinho teu? Com essas gotículas? Ele falou: eu reconheço que eu não vou apagar. Eu reconheço. Estou certo que eu não vou conseguir. Mas acredito que se todos nós, todos os animais, nos uníssemos, creio que diminuiria bastante as labaredas. Então é o mesmo caso meu. Eu confesso para você que não sou lá um expert em todos os assuntos, né? Não tenho conhecimento pleno de tudo que aqui a gente estuda, e mesmo quando tenho conhecimento que posso falar alguma coisa, vó não me permite. Eu agradeço vó, porque tudo no tempo de Deus. Não cai sequer uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba ou sem que Ele não queira, no infinito. Então, eu estou fazendo a minha parte, né? Todo dia eu estou aqui. O dia que eu não gravo, porque às vezes tive que viajar, ou porque às vezes estou com problema de saúde. Faz parte da evolução nossa, né? Então, mediante alguma falha, algum termo inapropriado que possa ferir o ouvido do telespectador, peço-lhes desculpas com antecedência, porque a minha intenção não é agredir ninguém, não é ofender religião, sistema, doutrinas, ciências, nada. Nada, 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 nada. Não sou melhor que ninguém. Reconheço meus erros, reconheço a minha pobreza de conhecimento. Acredito que eu tinha que, assim, até que
batalhar para ter mais conhecimento ainda. Ainda não tenho feito nada aqui na Terra, nessa existência, que pudesse, assim, me garantir um pouco mais de conhecimento, né? Então, mas eu vou tentando devagarinho, né? Eu vou tentando, eu confesso que eu sou muito esforçado, eu me esforço. Eu não tenho vergonha de dizer que não sei. Não tenho vergonha. Então, esse capítulo 11 já é o capítulo Gênese espiritual. Nós já tratamos dele, do princípio espiritual, nós já tratamos já em partes nos vídeos anteriores, mas nós vamos ter que voltar novamente na questão número 1, até porque nós não terminamos ela. Então, Gênese orgânica, Gênese espiritual. Então, quando fala-se em Gênese orgânica, você sabe, nós sabemos que se fala vamos dizer assim, não deu branco não, eu estou pensando aqui para não sair coisas erradas, do orgânico, do inorgânico, né? Então fala-se do mineral, fala-se do vegetal, fala-se do animal, fala do hominal, fala das plantas, mas os corpos orgânicos, os corpos físicos, no capítulo 10. No capítulo 11, já trata da Gênese espiritual. Gênese vem de princípio, Gênese vem de origem, né? Então, olha só para você ver. Nesse capítulo nós vamos tratar de união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigrações e imigrações dos espíritos. Nós já comentamos um pouquinho, mas nós vamos no tema, no momento, nós vamos falar muito mais a respeito. Raça adâmica, nós vamos ficar sabendo de fato a respeito de Adão e Eva, né? Mas é interessante que na raça adâmica não fala-se nada a respeito de Eva, fala apenas de Adão, e por incrível que pareça, colocando-se Adão como o líder de uma raça aqui na Terra. Então, por exemplo, raça adâmica, Atlântida, Lemúria, os maias, os incas, olha só para você ver, os maias, os incas, os astecas, os egípcios e por aí em diante vai. Então, Adão é nada mais, nada menos do que o símbolo de uma raça que existiu aqui na Terra. Mas nós vamos chegar lá no momento certo. Doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Vai pegar fogo nessa questão aqui no momento certo. Porque
se me for permitido por vó. O duro é que eu tenho esse obsessor do meu lado, que eu falo que é vó, porque minha avó foi minha avó no corpo físico. Então ela acha que foi minha avó no corpo físico, ela tem o direito de me podar em quase tudo. Mas é brincadeira. Eu agradeço a Deus por ela agir dessa forma, né? Então, princípio espiritual. Nós já tratamos desse princípio aqui, mas nós vamos retornar novamente, porque é necessário para dar sequência nos próximos assuntos. Então, começou Allan Kardec da seguinte forma: a existência do princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que. Então, a existência do princípio espiritual é um fato. Então, com fato não se discute. Fato é incontestável, é inquestionável. Fato é incontestável. Fato é inquestionável, né? A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração. Do mesmo modo que o da existência do princípio material. Então, veja bem, olha a comparação maravilhosa que Kardec fez aqui. Inclusive, é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. O princípio da existência material é fato inquestionável, incontestável. Fale quem quiser contra, mas tudo que ele disser, comparado a uma lata de lixo, a lata de lixo tem mais valor do que o que ele disser, né? Então, é de certa forma uma verdade axiomática. O que é axiomática? Incontestável, inquestionável. Então, tanto o princípio espiritual quanto o princípio material é axiomático. Axiomático é o mesmo que incontestável. É um adjetivo, né? É incontestável. É inquestionável. E por aí em diante vai. Nós não vamos recitar aqui outros adjetivos, não, porque não há necessidade. Então, a partir do momento que citemos aqui inquestionável, incontestável, para que mais? Não há necessidade, né? Mas nós sabemos que esses dois princípios são incontestável e inquestionável. Então, se você sabe que é inquestionável e incontestável, você vai discutir para quê? Ele se afirma pelos seus efeitos.
como a matéria pelos que lhes são próprios. Olha só que maravilha. Né? Aí agora nós já podemos continuar aqui agora, porque nós paramos aqui. Me desculpe. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Olha só para você ver. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. De acordo com esse princípio, todo efeito tem uma causa. Porque se nós pararmos para analisar, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Você depara com Vamos pensar. Alguém joga uma pedra na vidraça. Jogar a pedra, vamos pensar, é a causa. Quebrou a vidraça é o efeito. Só que isso é relativo. Só que a gente aqui está tratando do princípio espiritual. Então, quando se fala em princípio espiritual, mesmo assim, existe antes da causa vários fatores preponderantes. Existem vários outros fatores que nós desconhecemos. Mas vamos deixar essa loucura para lá, né? De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Não é verdade? De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino. Olha só para você ver. Eu vou explicar outras coisas aqui, mas eu estou lendo um pouquinho aqui mais. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso atestado, só por isso que obedece a um pensamento. Então, observe para você ver uma coisa. O sino de uma igreja. Vamos pensar assim. O vento adentra o local onde o sino se encontra e ali aquele pêndulo bate no sino e causa um barulho. Só que é preciso, com os olhos da alma e com o ouvido da alma, raciocinar.
que é diferente quando o vento bate no pêndulo do sino e aciona o pêndulo a aquele barulho. Bem. As pessoas sabem diferenciar quando o barulho é provocado pelo vento ou quando o barulho do sino é provocado por alguém que ali se encontra com certa intenção, porque nós sabemos que existe, principalmente no catolicismo, tive a oportunidade de, em outras existências várias, ser padre, quer internar no sanatório, aproveita a oportunidade. Não fica demorando muito, não. Então, é interessante. Para cada tipo de missa, existe uma forma de bater o sino. E aquela pessoa que é responsável por bater o sino, ela sabe todos os significados. Quando é a missa do galo, como eles dizem, o sino é batido de uma forma. Quando é uma missa, ou outros tipos de missa, porque eu não entendo dessas missas, dessas coisas. Até porque fui contra isso em vidas passadas, hoje eu não me importo com isso mais. Mas cada tipo de missa existe uma forma de bater o sino. Quando morre alguém, o sino, ele é acionado de uma outra forma. É como se fosse um barulho fúnebre. Você entendeu? Um barulho fúnebre. Quando é para convidar as pessoas à missa, é diferente. Observe para você ver. É Belém, 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 Belém. Aquilo ele está convidando as pessoas a ir à missa. Só que ninguém raciocina a respeito disso. Quando é fúnebre, bem. Você parou para analisar? Bem. Existe uma forma. Então, todo mundo sabe fazer essa distinção. Tá aqui, ó. Né? De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal. Para dar um sinal. Então, é aquilo que, no princípio, levou Kardec a analisar as manifestações, né, físicas. Quando os espíritos eles se utilizavam das pranchetas, das caixas de vime, enfim, das cestas, das pancadas.
Kardec via as mesas dançando e girando para lá para cá nos salões. Piano que ia até o teto e voltava. Cadeira em alta velocidade passava 100 por hora assim e parava. Outras já batia na parede que virava 1000 pedaços no chão. Ora, olha aqui, ó. De acordo com este princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Aqueles movimentos, aquelas pranchetas, caixa de vime, aquelas pancadas, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E o que é a causa inteligente? O espírito. Sem o espírito, nada que aconteceu aconteceria. Nada. Vamos para o próximo vídeo.